Olá, pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Nada Trivial. Hoje é sexta-feira, então o nosso tema é autoconhecimento, nosso quadro Strong Brain, que é um patrocínio da Design Myself. O que é Design Myself? A Design Myself é uma iniciativa de traduzir a neurociência em objetos do cotidiano, bijuterias, canecas, quadrinhos, para que você introduza esse conhecimento e essas perguntas que a neurociência tem fomentado na nossa sociedade aí no seu dia a dia. Então, se você quiser saber mais sobre essa iniciativa, acesse www.designmyself.com.br e xereta lá tudo que a Design Myself oferece para trazer a neurociência aí para o seu dia a dia, tá bom? Bom, mas o tema que eu quero tratar hoje com vocês é sobre a nossa emocionalidade. E até porque hoje mesmo de manhã eu estava fazendo uma palestra e me veio uma pergunta que a pessoa fez, né? Dizendo assim, puxa, mas por que toda vez que eu me relaciono com o meu sistema emocional, né? Toda vez que eu tenho uma emoção, toda vez que eu sou tomado, isso parece me deixar instável. Isso parece mexer comigo, tirar o meu equilíbrio, perturbar as minhas convicções. E aí eu respondi para a pessoa que essa percepção de que a emoção traz vulnerabilidade, traz incerteza, traz conflito, é justamente por conta do nosso não envolvimento com a emocionalidade. Isso tem muito a ver com a criação que nós recebemos, né? Ocidentais, especialmente, até porque eu não posso falar muito sobre outras culturas que eu não tenho um conhecimento profundo, mas ocidentais, latinos, costumam estar o tempo inteiro dizendo: eu preciso colocar minha razão acima da emoção. Né? Tem até um canal bem famoso aqui no YouTube, da Gabriela Prioli, que ela usa como bordão do canal. A partir de agora é mais razão e menos emoção, né? Como se de fato, toda vez que a gente usasse nossa emoção, nós estivéssemos indo para uma situação de vulnerabilidade. Mas como é que será que isso realmente acontece na dinâmica do processamento cerebral? Será que toda vez que a emoção é ativada, ela é ativada para desestabilizar? Ou qual será que é o grande objetivo do sistema emocional? Bom, se a gente for falar dessa forma, as pessoas vão colocar a emoção no coração e vão esquecer, na verdade, que ela é um produto do funcionamento do cérebro. Às vezes as pessoas nem se deram conta disso, né? Mas as nossas reações emocionais, elas são orquestradas pela percepção que o nosso cérebro tem sobre o que está nos ocorrendo. Isso que está nos ocorrendo pode ser alguma coisa que esteja acontecendo de fato, ou um pensamento que nós estamos dando espaço para que ele se concretize, para que ele, né, tome lugar na nossa consciência. E às vezes, olha só, a gente pode ter até processamentos inconscientes que levam a respostas emocionais. Então, a resposta emocional, de uma certa forma, é um jeito que o nosso cérebro tem de avisar ao sistema como um todo o que é que aquilo que está acontecendo naquele momento tem de significado. Acontece que, como nós somos educados a engolir nossas emoções e a usar nossa racionalidade, esses sinais que o cérebro nos dá sobre nossas emoções são muitas vezes negligenciados. E enquanto eles estão assim numa intensidade relativamente suportável, né, a gente nem escuta. Então, o que vai acabar acontecendo é que a gente só vai dar ouvidos a essa resposta emocional quando ela já tomou uma proporção que muitas vezes beira a insustentabilidade, né? Tipo, fica insustentável você lidar com aquilo que está ocorrendo porque já tomou um vulto, já tomou uma proporção que você não conseguiu trabalhar antes daquilo se concretizar daquela forma. Então, é aquela história, você está num relacionamento, aí a pessoa pisa no seu calo, só que você ama, só que aquela pessoa te faz bem. Então, aquela pisada que ela te deu no calo, você não vai dar conta. Você vai ficar preso naquela dinâmica de que está tudo bem aqui, de que eu fico bem com essa pessoa e tal. Então, a emoção tem um conflito aí. E aquela emoção da pisada no calo fica lá, suprimida. Daqui a pouco o indivíduo não pisa mais no seu colo, pisa nos seus dedos, né? Na mão inteira. Aí, então, isso dói, um horror, é isso. Mas a pessoa eu amo e tal. E o dia ela pisa na sua cabeça. E aí, quando ela pisa na sua cabeça, a emoção que vai vir é desproporcional, é um negócio gigantesco. E aí vai ficar parecendo que a sua emoção sempre é, né?
um escândalo, uma perda de controle. É porque todas as outras vezes em que ela tentou te avisar, ô, ei, as coisas não estão indo muito bem por aqui, você preferiu negligenciar isso em favor de alguma outra dinâmica que estava acontecendo. É muito comum existir esses conflitos emocionais. Eu conto uma história que eu gosto muito, que fala sobre isso, que foi uma vez que eu consegui um contrato, foi logo quando eu comecei a trabalhar com neurociência aplicada, né? E eu consegui um contrato numa escola para fazer uma formação de neurociência para os professores. Eram 8 sábados. E eu adorei aquele lugar, e óbvio, eu adorei a oportunidade de estar com aquelas pessoas, de querer fazer esse trabalho. Foi o primeiro curso que eu dei em company numa escola de neurociência aplicada à educação. Hoje a gente já tem aí uma empresa especializada em fazer isso, que vocês já conhecem aqui. A turma do Fundão é patrocinado pela Educação Inédita, né? Então toda quinta-feira a gente fala da Educação Inédita aqui. Mas naquela época eu ainda não tinha essa experiência, ainda era muito o início da história. Então eu fiquei super empolgada com a oportunidade. Mas não era um lugar muito fácil, de fácil acesso. E da primeira vez que eu fui, nem existia o Waze, para vocês verem quanto tempo faz isso, eu estava usando o GPS do carro. E o GPS me mandou para um lugar que totalmente nada a ver. Eu fui parar num lugar péssimo, me perdi, cheguei lá super nervosa. Mas no fim, ok, consegui dar minha aula e tal, e foi ótimo. O lugar é incrível, os professores incríveis, e saí de lá feliz e tal. Obviamente, marquei no GPS do carro o lugar certinho e voltei no outro sábado, deu tudo certo, no outro sábado deu tudo certo, mas aí eu mandei o carro para revisão e acabei tendo que ir com outro carro, e na hora eu não me toquei, só quando eu entrei no carro que eu falei, nossa senhora. E eu não sabia chegar, porque era um lugar meio muito difícil mesmo. Mas falei, beleza, mais ou menos eu tenho noção, ele vai me levar para aquele lado e depois lá eu me viro. Acabou que não deu certo e eu de novo me estrepei. E aí o que começou a acontecer? Eu ia chegando perto dos dias, consegui resolver, obviamente cheguei e tal, uma confusão, passei nervoso tudo de novo. Mas aí o que começou a acontecer? Por causa desse conflito emocional, ia chegando quinta, sexta-feira, mesmo que eu não percebesse, eu não percebia no começo, eu ia ficando com o coração apertado, eu ia ficando ansiosa, eu ia ficando com a sensação de que alguma coisa ia dar errado. E aí eu entrava no carro com aquela sensação esquisita, que não sei o quê, e eu não conseguia perceber, porque ao mesmo tempo eu tinha a euforia de ir para aquele lugar, de fazer um trabalho que eu adorava. Então esse conflito das emoções faz com que você só se dê conta do que está acontecendo quando uma delas se sobressai. Ou a de valência positiva ou a de valência negativa. Agora, geralmente o que acaba acontecendo é que a de valência negativa se sobressai e isso te machuca, porque você foi negligenciando. Ou você muitas vezes não consegue perceber a importância de uma emoção de valência positiva. Esse jogo de valências faz com que muitas vezes uma emoção demore para ser percebida pelo nosso consciente e nos provoque a tomar atitudes. Então, quando ela já vem muito forte. Qual a solução para isso? É a gente ter uma escuta emocional. É a gente não negligenciar, porque a gente fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Tudo bem, você pode ir com medo. Mas antes você precisa se perguntar por que desse medo. Você precisa buscar as origens, você precisa compreender o que é que está provocando aquela dinâmica emocional. Aonde que essa valência emocional veio? Às vezes é porque a situação é semelhante a uma outra que você viveu no passado. Eu fui assaltada no carro em São Paulo, uma parada na frente de uma farmácia e me levaram junto, aquele tipo de sequestro relâmpago e tal. Eu passei anos sem conseguir ficar dentro do carro, mas aí eu tinha certeza, né? Ficar no carro esperando alguém sozinha, não ficava de jeito nenhum. Agora, recentemente, é que eu voltei a fazer isso. Mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido, era um negócio gritante, né? Que ninguém esquece. Mas e se fosse uma ocorrência de menor valor? Que tivesse provocado ali uma dinâmica emocional, que toda vez que eu chegasse perto me gerasse um incômodo? E se fosse uma coisa, por exemplo, que dissesse respeito à minha profissão, como era o caso das aulas que eu tinha que dar, ou alguma pessoa da minha família que eu convivo cotidianamente? Imagina isso reiteradas vezes provocando essa dinâmica emocional negativa, essa valência negativa, te dizendo se afasta, foge, se protege. Ela está querendo te cuidar, mas se você não escuta, ela se avoluma. E aí você vai dizer que é uma fonte de vulnerabilidade. Então, o truque para uma vivência emocional adequada é você ter sensibilidade
para perceber quando as coisas começam a ocorrer. E isso é totalmente contrário ao que a nossa educação ocidental nos deu. Especialmente para os meninos, né? Que homem não chora e tal, mas hoje em dia, até mesmo as mulheres, para se mostrarem potentes, precisam negligenciar suas emoções. Então tá tudo errado. Efetivamente, a melhor ferramenta para que você possa balizar suas escolhas e acabe endereçando as coisas para o sentido do que é bom para você, do que é possível para você e do que está acomodado dentro das suas potências ou dentro das suas potencialidades, vem do sistema emocional. A sua razão sugere ideias, mas são as emoções que as validam. Então, deixa de brigar com o seu sistema emocional, torne ele um aliado seu. E a gente continua conversando aqui toda sexta-feira sobre como que isso pode auxiliar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Tenha um ótimo final de semana e eu te espero semana que vem, desde segunda-feira, nos vídeos do Nada Trivial. Até lá!